para quem tá operando day trade, normalmente ele é negligenciado, porque o cara fala, porra, eu opero day trade, diária é só swing trade. Mas ele pode dar alguns pontos interessantes, ele pode dar alguns indícios interessantes do que tá para acontecer, tá? E se a gente observou, e aqui eu quero mostrar o meu ponto para vocês, vamos olhar da barra. Quando eu falar barra, eu tô falando de candle, tá, pessoal? Só para vocês não confundirem. Barra é só uma questão de metodologia e tal, porque eu estudo price action e o Will Brooks chama tudo de barra, então eu me acostumei a falar barra também, enfim, né? Mas quando você estiver falando barra, candlestick. Vamos lá. Desde a barra 38, se a gente pegar aqui da barra 38 até a 44, a gente teve um grande movimento de alta, tá? Com bastante momento, né? Bastante velocidade. A gente teve barra fechando acima de barra, não teve barra fechando ao lado de barra, então foi um rompimento bonito aí. A gente teve a máxima de barras deixando um gap com a mínima de barras, né? Isso aqui em price action a gente chama de gap também, não é só aquele gap que vocês estão acostumados a ver, ausência de preço, né? Essa falta de teste, né, entre um preço e outro demonstra muito deslocamento. Então, por isso que a gente chama de gap aqui também, explicando rapidamente. Então, você pode ver que foram deixados esses gaps abertos aqui, né? Aqui nem teve mínima, né? Mas se a gente perceber também, né, a gente já tinha aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 barras, tá? De muita força para cima. 11 barras de muita força para cima. Tá? Preste atenção nisso, que é um ponto importante porque eu vou falar aqui. Se a gente perceber também, depois desse ponto aqui, a gente teve uma diminuição na velocidade. A gente teve barras menores, com volatilidade menores, eu vou mostrar ali nos 5 minutos também, com comportamento de ranges menores, né? A gente teve um range menor nos dias. Ou seja, se a gente tem um rompimento muito forte, tá? E isso começa a enfraquecer, tá próximo de ter uma barra de baixa, ou um doji, né? E a gente teve essa primeira barra de baixa aqui, né? Estamos tendo uma segunda barra de baixa hoje. Eu não acho necessariamente que isso vai ser uma barra forte de baixa, mas eu acredito que não seja uma barra forte de alta, tá? E isso já era o suficiente para eu ter uma cabeça mais vendedora, porque eu sabia que mesmo que o mercado pudesse subir no final do dia e tal, eu ia ter a oportunidade de gerenciar isso. Não é ser um dia muito forte para cima, em que você fica, por exemplo, vendido numa tendência forte e alta. Isso eu tinha bastante convicção de que isso não ia acontecer. E preste atenção em uma coisa. Além das barras enfraquecerem na 44, na 45, depois da 46, que foi como se fosse um rompimento de uma bandeirinha aqui, a gente teve uma abertura que foi quase dentro da outra barra. Então, a gente quase teve um comportamento lateral aqui. Ou seja, aqueles gaps estavam sendo deixados, as barras fechando muito acima de barras e tal. Aqui perdeu um pouco essa questão. Começou já a querer se formar uma característica de um rangezinho. Ou seja, começou a ter mais atividade lateral. Então, eu realmente acreditava que esse dia, né, seria um bom negócio eu vender desde a abertura. Mas, óbvio, o que vai falar mesmo é o gráfico, né, que a gente está operando, os gráficos intraday, seja 15, 10, 5, não sei qual gráfico você opera, não importa. Uma coisa que eu também fiquei atento foi o comportamento dos últimos dias. Nos últimos dias ele fez aqui uma espécie de um canal amplo, né, mas que começou a ter bastante atuação lateral, né, também. Antes a gente não vinha muito essa atuação, mas a gente teve uma correção forte aqui. Então a gente tinha uma alta probabilidade de que teríamos uma correção um pouco mais forte também para frente, né? E nesse dia em específico aqui, eu achei que o preço buscou um rally para baixo, né? Ele ia buscar um rally para baixo aqui para fazer uma lateralização e tal, mas não teve tempo suficiente,
Porque o nosso mercado, ele fecha, ele não fica aberto 24 horas, igual o S&P 500. Ele é um mercado que ele fecha, então não teve tempo suficiente para fazer isso. Então a gente teve no pregão seguinte movimento, que foi de alta ainda, mas com atividade lateral. Cara, essa atividade lateral do último pregão, né, unida com as características dos pregões anteriores, né, tudo isso, né, inclusive a gente está alto aqui em uma lateralidade, me fez querer vender desde a abertura, tá? Foi uma única operação que eu fiz? Não. Vamos olhar aqui. Isso aqui, esses 25 não foram feitos de uma vez, tá, pessoal? Porque às vezes eu prefiro, de vez de ficar saindo e entrando em operações, eu prefiro gerenciar. Então eu entrei com 5, aí saí com 3, aí eu vi que o negócio estava indo, entrei com 2 novamente. Então, na soma total dessa operação tem 25 contratos, mas não é tipo, meti 25 e pá, fiz a operação, que as pessoas acham que é. Não, não é assim. Então quer dizer que no total aqui eu utilizei 25 contratos, gerenciei uma única operação, mas muitas das pessoas fariam o que eu fiz em 4, 5 operações divididas. Eu não, às vezes, quando eu tenho a oportunidade, eu prefiro gerenciar a mesma operação ao invés de ficar entrando e saindo toda hora, beleza? Então, eu alavanco, desalavanco, faço todos os gerenciamentos ali necessários, e isso já exige um pouco do operador, já exige que ele seja um pouco mais profissional, isso faz uma diferença gigantesca, você saber gerenciar suas operações. Mas, enfim, acabei saindo bem. Eu vou abrir aqui para vocês aonde eu saí, só para a gente ter uma noção. Ó, eu saí bem próximo aqui de onde o preço está revertendo aqui agora. Minha saída final foi aqui. E a minha entrada, pode ver que foi bem lá no início do dia. Por que eu fiz a saída e não segurei? Porque, ao mesmo tempo que eu tinha a expectativa de que ser um dia que ia ser um bom negócio vender, eu também não tinha a expectativa de que ia ser um dia grande, de muita amplitude. Por quê? Vamos voltar lá para o diário para a gente tentar entender isso. Se eu acreditava que o menos provável era um dia forte de alta, né, eu teria que acreditar ou que ia ser um dia de alta fraca, um dia de doji, ou um dia de baixa, né, moderada, ou um dia, aí eu poderia acreditar que era um dia de reversão muito grande, uma barra muito grande, né, que fecharia abaixo das mínimas anteriores. E isso o gráfico não me mostra, porque ainda tem muita força. Você acreditar em uma correção um pouco mais profunda, em um comportamento mais lateral, não significa que você acredita que o preço vai fazer isso aqui, de uma vez só. Muito provavelmente ele não vai. Muito provavelmente ele ainda vai vir aqui, ainda vai repicar, né? Para depois porque o movimento contrário é muito forte. Então, a menor probabilidade é uma reversão abrupta, ou seja, uma reversão de uma vez só. Ela acontece em parte, entendeu? Então, por mais que a gente possa ter uma correção maior, ela vai acontecer em parte. Ou não. Ou simplesmente o preço pode ficar estacionário aqui, fazer uma lateralidade, o pessoal acumular mais para continuar subindo. Então, as duas situações menos prováveis que eu acreditava no dia de hoje seria uma reversão, ou seja, um candlezão de venda grande, ou um candlezão de alta grande. Eu não acredito para o dia de hoje em movimentos muito grandes, a não ser que sejam laterais. Se for um dojizão com a máxima grande, a mínima grande, o fechamento quase próximo à abertura, isso eu posso acreditar. Isso no dia de hoje, 16/6. Mas eu acredito que vai ser um dia meia bomba, beleza? Então, por isso que eu também decidi sair e já encerrei o dia, inclusive porque hoje é sexta-feira, é um dia que a gente tem que ter retenção redobrada, por quê? Simplesmente, não é esoterismo, nada, mas é simplesmente porque tem esse mito, né, que sexta-feira, mas é simplesmente porque a gente não tem o dia de amanhã para operar. Sábado e domingo o mercado está fechado, então a gente tem só sexta, é o dia de descanso, sábado e domingo, imagina você para o seu dia de descanso, né, com aquela dor de corno que você não operou bem. Então, a gente faz o que tem que fazer, vai embora, vai fazer outras coisas, outras funções que a gente tem na vida também, tá bom? Então, esse foi o rápido recap aí, né, falando especificamente de uma antecipação de movimento, por que eu tomei uma decisão muito rápida no dia de hoje, por que eu operei desde a abertura, né? Tem dias que a gente prefere ver uma quantidade maior de candles antes de atuar, tem dia que a gente já prefere atuar desde o início, porque depois para gerenciar vai ficar mais fácil. Se o preço tomasse uma posição contrária, se o preço mostrasse alguma força para cá, como me posicionei desde a abertura, o meu stop ia ser mais barato também, eu ia conseguir gerenciar melhor
essa posição talvez até sair sem perda. Então, eu preferi atuar rápido. Se talvez eu deixasse para vender aqui, a minha atuação ia ser mais difícil, o meu risco efetivo ia ser maior, eu podia ficar travado numa lateralidade, eu podia estar vendendo baixo, podia estar acontecendo uma série de coisas, então preferi atuar desde a abertura, beleza? Mas isso não significa que eu botei um stop, botei um alvo, fechei meus olhos. Não, aqui foi gerenciado, né? Eu entrei com uma quantidade de lote, adicionei lote, saí de uma parte, e é assim que eu costumo operar na maioria dos meus dias, tá? Desde que, inclusive, eu passei a adotar uma postura profissional no mercado, porque quando a gente começa, a gente tem aquela ideia de que operar é só você definir seu stop, seu alvo, acabou. Mas assim, hoje em dia, principalmente, isso é muito pouco provável que você consiga fazer isso e ser consistente no longo prazo. Você precisa saber gerenciar essas operações, beleza? Você precisa saber adicionar lotes quando o mercado tem velocidade, reduzir stop, quando não reduzir o stop, quando você vai fracionar a sua entrada para ter um range de segurança maior, para ter um range para você trabalhar maior, né? Enfim, você precisa saber uma série de coisas. Quando você vai reduzir a sua posição, fazer uma parcial para você aumentar o seu médio, para talvez você entrar novamente depois, se o preço recuar ali da sua entrada, para você não ficar negativo. Então tem uma série de coisas dentro do universo de gerenciamento que fazem toda a diferença. Então o gerenciamento é uma coisa à parte, não é só análise. Tem diversos bons operadores que têm resultados inferiores a operadores piores do que eles, né, a nível de análise, mas que são bons gerenciadores de risco. Acho que eu consegui explicar aqui o que eu estou falando, né? Não, assim, então eles não são bons operadores, eu me expliquei um pouco mal. Assim, fala de análise, não estou falando de analista certificado, tá? Mas quem olha gráfico, analista gráfico, beleza? Vamos pegar esse sinônimo. Então existem bons analistas gráficos, né? Ótimos analistas gráficos que não gerenciam bem operações e são operadores ruins. Da mesma forma que existem pessoas que têm conhecimentos simplórios, né, de gráficos, são analistas gráficos médios, mas gerenciam operações de uma maneira absurda, conhecem muito de estrutura de mercado e, por isso, são operadores melhores, né, têm resultados mais consistentes. Então, eu espero que eu consiga, com esse vídeo, né, esse recap de hoje, mostrando a minha operação, poder ajudar vocês de alguma forma. E se você gostou desse tipo de conteúdo, não esqueça de comentar, compartilhar, curtir esse vídeo e deixar suas sugestões de próximos vídeos. Se você gostou, se você quer ver mais conteúdos como esse aqui,